Olá! Iniciaremos a aula 3. Sobre o que falaremos? Vejam. A aula 3 mostraremos pesquisas sobre a aquisição da língua de sinais, L2. Existe a aquisição da L2? Existem pesquisas nessa área? Bom, estão começando agora. Percebemos que há necessidade de aprofundar essas pesquisas, porque temos a L2 geralmente a língua oral, português, inglês. Então é necessário que haja pesquisas a respeito da L2, segunda língua, como língua de sinais. A língua de sinais como segunda língua para ouvintes. Porque, por exemplo, para os surdos temos a segunda língua, a língua de sinais francesa, dentre outras, língua de sinais. Então vamos fazer um paralelo com textos a respeito da aquisição da L2, da segunda língua. Então vejam, temos ali um texto explicativo, onde constam pesquisas que são muito importantes a respeito da segunda língua. Mas e com foco na segunda língua, a língua de sinais? Temos aqui o autor Mayberry. Então, em seus estudos, em suas pesquisas, temos duas linhas. Tem unimodal, com uma modalidade, e temos bimodal, ou seja, língua oral ou língua de sinais, ou vice-versa, ou língua de sinais, bem como a língua escrita. Por exemplo, os ouvintes têm a sua primeira língua, a língua oral, e a segunda língua pode aprender a língua de sinais, seria bimodal. Então, tem ali a aquisição da segunda língua, a língua de sinais, podendo ser uma língua de sinais francesa ou outra. Então, isso é bimodal. Vamos falar agora. Então, vejam, temos aqui a pesquisa desenvolvida por Shane Pinchey. Então, ele evidencia a diferença entre M2 e L2. Ele faz uma comparação de pessoas que utilizam línguas orais e língua de sinais, cada um com sua língua. Então, em suas pesquisas, ele colhe dados que vamos falar agora. O pesquisador Mayberry, em seus estudos sobre o aprendizado da L2 e a aquisição da L2, ele fala que o bebê ele tem sua primeira língua e, posteriormente, por meio de seus pais, pode adquirir uma outra língua. Temos outro exemplo. Crianças que têm a L1 através do contato em casa, pode adquirir a L2, uma outra língua. Jovens e adultos têm uma língua, a primeira língua, e pode adquirir a segunda língua em um outro espaço. Por exemplo, talvez futuramente, por questões profissionais, eu queira aprender uma segunda língua para ser tradutor e intérprete. Então, questões profissionais. Então, vai depender da pessoa para adquirir a segunda língua. Então, aqui, vamos explicar sobre a aquisição da segunda língua, a língua de sinais. No caso de adultos, temos o adulto ouvinte que tem a língua oral e vai adquirir a sua segunda língua, a língua de sinais. Então, é o processo de aquisição. Então, através de treinos. Nesse processo, terá falhas. É necessário que se pratique, diferentemente da pessoa surda, que já tem a língua de sinais efetivada. Então, o processo de aquisição da L2, no início, terá falhas, não terá fluência em língua de sinais, assim como aquela pessoa que utiliza a língua de sinais desde criança. Então, é um processo, é prática. Então, pesquisas evidenciam isso a respeito da aquisição da língua de sinais como L2. Sobre o processo de aprendizado de uma nova língua. Então, é necessário que se procure estratégias. Os ouvintes estão acostumados à audição. Estratégias que auxiliam
de forma mais fácil o aprendizado da L2. Então, essas práticas, esses treinos, essas estratégias, elas se desenvolvem e, com isso, a dependência da audição diminui no processo de aprendizado. Isso é comprovado em pesquisas. Para o aprendizado da língua de sinais, as estruturas sintáticas, dentre outras, ocorre gradativamente no desenvolvimento da língua. Lógico que existem falhas. Então, em um curso de língua de sinais, a pessoa ela vai aprender a língua de sinais e precisa de outras estratégias também. Porque começa a aprender sinais, utilizar sinais. Geralmente, no início, sinais soltos. Então, esse processo de ensino, ele deve ser contextualizado com a L1. Por exemplo, a pessoa ouvinte tem a L1, o português. Então, no processo de ensino, pode misturar essas duas línguas? Essas estruturas? Não, porque senão vai gerar uma dependência do português e uma interfere na outra. Então, é necessário que haja estratégias, momentos específicos da L1 e momentos específicos para o ensino da L2. De forma que fique claro o ensino e diminua as falhas nesse processo. Então, tem que haver essa separação da L1 e da L2 nesse processo de ensino e evitar misturá-los. Vejam, temos aqui uma diferença. Temos a criança surda com atraso na aquisição linguística, a L1, e temos o adulto que irá aprender a Libras como L2. Temos o autor Mayberry, ele fala sobre esse atraso na aquisição da L1 dos surdos, e ele evidencia que, mesmo a criança tendo esse atraso, a L1 é a língua de sinais. Então, ele fez várias descobertas em suas pesquisas, através de colheita de dados. Então, percebe-se que esse surdo tem várias perdas, tem as perspectivas que influenciou esse processo, tem o atraso no processo de desenvolvimento dessa aquisição linguística e com relação ao ouvinte adulto que vai aprender a L2, a Libras. Vejam. Lembram que foi explicado na segunda aula sobre aquisição linguística, a L1, das crianças surdas, as falhas que foram descobertas? Então, diferentemente quando adulto, quais foram os pontos negativos? Vários pontos negativos foram encontrados. Ou seja, não ficou claro o desenvolvimento, havia dificuldades gramaticais para esse surdo, dentre outros pontos negativos, devido ao atraso na aquisição da língua. Então, isso influenciou também a gramática, conforme elencado, diferentemente do processo da L2. Então, quando adulto, se há o atraso no aprendizado, vários pontos são elencados. Temos 2 tópicos que falaremos. Taub et al. Então, em suas pesquisas a respeito da língua de sinais americana, como L2, descobriu-se que, inicialmente, há o processo de estruturas, aprendizagem dessas estruturas, verbos, e há um momento, no decorrer desse aprendizado da L2, para essas estruturas. Pesquisas também comprovaram que a utilização de forma fluente da língua de sinais, com respeito às estruturas, ela ocorre gradativamente no processo de aquisição da L2, a língua de sinais americana. Vejam. Continuando nossas explicações. Pesquisas feitas com adultos ouvintes
dos Estados Unidos com faixa etária entre 17 e 47 anos, onde essas pessoas não sabiam língua de sinais, sabiam a língua inglesa, mas não sabiam língua de sinais. Iriam aprender a segunda língua, a língua de sinais americana. Como foi feita a coleta de dados? Em um primeiro momento, iniciou o processo de aprendizado. Após 8 meses, o que aconteceu? Primeiramente, foi feita a filmagem, onde eles deveriam explicar algo, porém não conseguiam em língua de sinais. Eles utilizavam a língua oral, a sua primeira língua. Não tinha expressão. Também foi-lhe dado algumas perguntas. Eles tinham que responder algumas perguntas. Logo após, em um segundo momento, em o processo de aprendizado, foi perceptível que eles não conseguiam se expressar em língua de sinais. Eles utilizavam a língua oral ou escrita. 8 meses após, ao processo de aprendizado, foi utilizada a primeira filmagem e eles conseguiram desenvolver a atividade, conseguiram responder as perguntas. Então, houve uma mudança de comportamento a respeito da língua de sinais americana. Essa pesquisa foi feita com um grupo. Então, eles mudaram o seu papel, a sua postura nesse processo de aprendizado. Então, através de treino, no curso de língua de sinais americana, eles conseguiram sinalizar, conseguiram aprender a língua de sinais. Desenvolveram a língua de sinais americana como segunda língua. Entenderam? Então, tivemos aqui uma coleta de dados a respeito da L2, da aquisição, a aquisição dessa língua. Então, percebe-se que falta pesquisas nessa área. Acreditamos que as pesquisas estão em desenvolvimento, que outras irão surgir. Então, essas teorias aqui a respeito da aquisição da L2 para o ouvinte também deve ser pensada para o surdo. Lembrem que temos as modalidades unimodal e bimodal, relacionadas às línguas orais, escritas ou línguas de sinais. Então, depois é interessante que vocês pesquisem a respeito da língua de sinais, da aquisição como L2. O processo de aprendizagem, o desenvolvimento dessa aquisição, o tempo para aquisição, a contextualização no processo de aprendizado dessa L2, bem como metodologias e estratégias que estimulem esse ensino. Deve estar vinculado a um contexto, não da L1 para surdos, mas a um contexto geral. É necessário que tenha um tempo, 1 ano, 2 anos de treino de língua de sinais. Entenderam? Agora iniciaremos a aula 4, estamos finalizando. Veja, temos aqui as referências para que vocês possam pesquisar.